Oi, pessoal! Nosso vídeo desta terça é sobre pesquisa quantitativa. Eu trouxe dois exemplos aqui para a gente analisar, mas antes eu quero dar algumas explicações que podem ajudar vocês a entender esse tipo de pesquisa. Vamos começar? O primeiro ponto: o que é uma pesquisa quantitativa? Bem, pessoal, a pesquisa quantitativa é aquela onde você vai se concentrar em medir e quantificar o que você está querendo estudar de uma forma bem objetiva, usando métodos de coleta de dados que resultem em informações numéricas, ou seja, os dados que você está coletando, eles podem ser expressos em números, e aí você vai se basear nesses números e medições para atingir o objetivo do seu estudo. Então, quer dizer, todos os resultados que você está coletando, né, eles podem ser expressos em uma forma numérica dentro do seu trabalho. Na pesquisa quantitativa, você vai fazer análise estatística dos dados que você coletou, para identificar o quê? Identificar padrões, relações ou tendências que sejam significativas do seu objeto de estudo. Nós vamos já ver os exemplos onde os resultados da pesquisa eles são apresentados com números, porcentagens e outras técnicas estatísticas. Geralmente, a coleta de dados ela é realizada com questionários fechados. O que é um questionário fechado? São aqueles questionários onde os participantes respondem escolhendo uma resposta entre as opções fornecidas. Vários trabalhos também eles vão coletar dados com escalas de avaliação, não sei se vocês já responderam algum trabalho desse tipo, onde tem uma escala de concordância, por exemplo, que vai do 1, discordo totalmente, até o 5, concordo totalmente, se for uma escala de 5 pontos. Mas a coleta de dados para uma pesquisa quantitativa, ela pode ser feita também em documentos, em banco de dados, né, e outros materiais que você pode encontrar ali uma oportunidade para coletar dados para a sua pesquisa desse tipo. Na maioria das vezes, a coleta de dados ela é feita por amostragem, onde você seleciona uma amostra aleatória daquela população-alvo que você deseja estudar, porque assim sua pesquisa será muito mais viável. Por exemplo, você quer estudar os alunos de uma certa universidade. Você não tem como fazer uma coleta com todos os alunos daquela instituição. Vamos supor que seja uma instituição que tenha 3.000 alunos. Você não tem como fazer essa coleta com todo mundo, então você trabalha com uma amostra. Muitas vezes, coletar dados com toda a população-alvo, ela pode ser impraticável para a sua pesquisa devido aos custos envolvidos e também o tempo necessário que você levaria para fazer essa coleta. Vamos analisar agora alguns exemplos? O nosso primeiro artigo é sobre a utilização da tecnologia na contabilidade, uma percepção de profissionais contábeis do estado de Santa Catarina. No resumo aqui, os autores, eles colocam que o objetivo do trabalho é analisar a percepção de profissionais contábeis do estado de Santa Catarina acerca da utilização da tecnologia na contabilidade. Em relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa teve como abordagem quantitativa de tipologia descritiva e constituiu uma pesquisa de levantamento. O principal objetivo, pessoal, de uma pesquisa de levantamento é exatamente reunir informações sobre uma população para entender padrões, relações ou características específicas, que no caso desse artigo aqui, são profissionais contábeis. E os dados coletados em uma pesquisa de levantamento, eles são analisados estatisticamente. E aí os autores continuam, como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário com 15 perguntas fechadas, né, que são aquelas de marcar, e aí ele coloca que a população foi de 16.711 profissionais contábeis registrados no CRC de Santa Catarina, e a amostra resultou em 163 respondentes, que representa 0,98% da população. Essa amostra aqui, logicamente, a que eles escolhem, ela tem um perfil semelhante a esses profissionais aqui, certo? Tem um total de 16 mil no estado, e aí eles fizeram com 163, né? Então, a amostra, ela sempre tem características semelhantes à da população. E aí a gente vai ver aqui na página 6, vou colocar aqui na página 6 para vocês darem uma olhadinha, vocês vão ver que os autores começam a apresentar os resultados, né? Inicialmente aqui, os autores, eles descrevem como essa sessão está organizada. E eles dizem o seguinte: a análise dos resultados foi dividida em 4 sessões. Na primeira, buscou-se traçar o perfil dos respondentes, ó, aqui a gente já vai ver esse perfil aqui. Na segunda, verificar o nível de conhecimento dos contadores, e aí ele vai colocando até a quarta e última sessão, identificar as tecnologias utilizadas pelos profissionais contábeis em sua rotina de trabalho. E aí a gente vai começar a ver aqui as tabelas.
a primeira tabela, tabela 1, visa conhecer o gênero dos respondentes. E aí ele coloca aqui, olha, 44,20% feminino, 55,80% masculino. A tabela 2 aborda o quê? Aborda a idade desses respondentes. E aí vai colocando a idade aqui, que eram as opções que as pessoas tinham para marcar, e aqui a frequência relativa, certo? Que foi a quantidade aqui de pessoas que marcou cada alternativa dessa. O que você vai ver com mais frequência em trabalhos quantitativos são tabelas e gráficos para apresentar aqui os resultados, né? Quando a gente vê aqui, por exemplo, nessa tabela, tem aqui tabela 5, vínculo empregatício, e aqui tem as opções que eles tinham para marcar, aqui a resposta que eles colocaram, e abaixo o que é que você vai ver nessas pesquisas quantitativas? Você vai ver a interpretação desses dados que tem aqui nessa tabela, né, e a discussão do resultado. O que é a discussão do resultado? A discussão é quando você vai comparar, né, os seus resultados com outros trabalhos. Aqui eles colocam o seguinte: no que diz respeito à ocupação por setor, a maior parte dos respondentes, com 57,70%, trabalha em escritórios de contabilidade, seguido por 9,20% de servidores públicos e empatados com 7,40% os setores de ensino e indústria. O volume expressivo de profissionais trabalhando em escritórios de contabilidade pode ser justificada, quer dizer, eu estou interpretando, né? Pode ser justificada pela quantidade de obrigações acessórias exigidas pelo fisco, as informações geradas para os gestores na tomada de decisão e muitas outras atividades exercidas por essa profissão. Agora que você fez uma interpretação, né, então você tentou explicar o porquê daquele dado ter se apresentado daquela forma, você vai agora comparar o seu resultado com outros estudos. E aí veja que os autores colocam o seguinte: destaca-se que Oliveira e Souza, 2016, obtiveram um achado semelhante a este. Então, quer dizer, o resultado que você encontrou aqui nessa tabela, ele é igual ou ele é diferente dos trabalhos que você já citou aqui no seu texto, especialmente lá no referencial teórico. Então, você sempre vai fazendo aqui essa discussão. Vocês podem observar que eles vão com esse mesmo padrão aqui até o final do trabalho, apresentando as tabelas, apresentando os dados e fazendo essa discussão. Algumas tabelas elas podem ser apresentadas de forma diferente. Veja que essa tabela aqui, ela é referente a uma escala que vai de nenhuma importância até de extrema importância. Se você mediu alguns itens por meio de uma escala, então você já pode fazer uma tabela aqui semelhante a essa, né? A discussão abaixo da tabela, ela diz o seguinte: com base nos dados alcançados, grande parte dos respondentes apontou que os benefícios oferecidos pela tecnologia são de extrema ou muita importância na profissão contábil. Então, aqui, quer dizer, a concentração foi maior aqui nesses dois pontos. No tocante à agilidade, esse benefício igualmente foi destacado nos estudos aí trouxe os autores aqui, quando 75% da amostra entendia que a agilidade na geração de informações era de extrema importância para o desenvolvimento de suas atividades. Esse estudo aqui, pessoal, que os autores trouxeram para poder comparar com o resultado que eles coletaram aqui em cima, esse estudo ele já está citado aqui no trabalho. Se a gente for dar uma olhadinha aqui na página 5, a gente vai ver que esse estudo estava aqui, olha, no referencial teórico do trabalho. Esse estudo já tinha sido citado, ó. Então, você pega os estudos que você citou no referencial teórico e aí você vai trazer os resultados dos estudos citados aqui no referencial teórico, eles servem exatamente para você discutir os seus resultados aqui na parte de resultados de discussões da pesquisa. E aí os autores perceba que eles vão nessa mesma lógica, com todos os dados que eles coletaram, até chegar finalmente, né, nas considerações finais aqui do estudo deles. O nosso segundo exemplo é um artigo sobre a influência da síndrome de burnout na qualidade de vida de profissionais de enfermagem, um estudo quantitativo. No resumo, a gente vai ver que o objetivo é estimar a prevalência e fatores associados à síndrome de burnout e qualidade de vida entre profissionais de enfermagem. Então, foi um estudo com 83 profissionais nas unidades de pronto atendimento do município de Campina Grande, na Paraíba. Para esse estudo aqui, o que foi que eles utilizaram? Eles utilizaram um questionário para a caracterização da amostra e eles utilizaram também uma escala de avaliação da síndrome de burnout
e uma versão brasileira de um questionário de qualidade de vida. Eles colocam que os dados foram analisados mediante estatística descritiva e inferencial. E aí a gente está vendo que a estatística ela vai ser diferente do primeiro exemplo. O que vai orientar você sobre a escolha da técnica estatística mais apropriada para o seu trabalho é o objetivo do seu estudo. O que é que você deve fazer aqui? Você deve procurar artigos que já trabalharam com um objetivo próximo ao seu e também realizaram uma pesquisa quantitativa, e aí você vai analisar quais técnicas eles utilizaram e isso pode servir de inspiração para você. Aqui na página 3, vamos dar uma olhadinha, a gente vai ver a apresentação dos resultados, todos apresentados em tabela. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a tabela 1, associação das características sociodemográficas com a síndrome de burnout entre os entrevistados. E aí ele já coloca, olha, veja que aqui ele já tem algumas informações a mais do que aquele primeiro exemplo, né? Então, já é um pouco diferente. A gente vê que, além disso, ele fez outras técnicas estatísticas aqui, a distribuição das categorias da síndrome de burnout, de acordo com seus níveis, se seu nível era baixo, médio ou alto, né? Aqui abaixo a gente vai ver que eles fizeram também a correlação, que é outra técnica estatística, então correlação entre os domínios de qualidade de vida e o score da síndrome de burnout dos entrevistados. A gente vê, portanto, que a discussão ela ficou separada, mas é por conta do estilo do artigo ou da própria revista. Alguns fazem logo após cada tabela, como foi no caso daquele artigo anterior que a gente viu, mas outros artigos podem apresentar a discussão, que é a comparação com estudos anteriores, em uma subseção separada. Pessoal, eu vou deixar agora na tela final uma playlist com a nova norma de citações da ABNT, caso vocês estejam precisando para organizar o trabalho de vocês, ok? Um abraço e até a próxima semana.